Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa atividade do Centro Espírita Nosso Lar. Nós vamos dar início a mais um diálogo na manhã de hoje, onde iremos tratar de um tema do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, à luz da compreensão e do esclarecimento da doutrina espírita. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Couto e colaboro com essa e algumas atividades da casa, e é sempre um prazer atender ao convite, poder cooperar de alguma maneira com esse momento de diálogo e de aprendizado. Antes de iniciarmos a nossa conversa, e para que outros companheiros adentrem a nossa transmissão, para a gente harmonizando a nossa mente, eu vou ler uma mensagem para que a gente possa ir entrando em sintonia com a equipe espiritual, entrando em sintonia com bons pensamentos. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela uze ou entulhado pelos calhaus. Todavia o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha a distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Então agora eu vos convido a fazermos uma prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que se inicia, por mais uma semana, por mais uma oportunidade que é nos concedida de continuarmos nessa jornada de aprendizado. Que possamos cada vez mais, Senhor, trazer para o nosso íntimo e para o nosso dia a dia os Teus ensinamentos, buscando praticar, buscando seguir, praticando aquilo que espera de nós. Leva Teu consolo a cada irmão em dor e sofrimento, que consigamos, através do Teu esclarecimento, desenvolver em nós o amor e a caridade, calando nosso orgulho, nosso egoísmo, buscando trabalhar a compreensão, buscando trabalhar a confiança em Ti. Obrigado mais uma vez pelo Teu amparo, pelo Teu consolo, pela Tua misericórdia. Abençoe essa atividade da manhã de hoje, que o Teu amor nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, bom dia àqueles que chegaram depois. Eu me chamo Alan Couto e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que tem como título Jesus e a atualidade. Então, eu queria iniciar a nossa conversa trazendo um pouco dos esclarecimentos que Emmanuel, por meio da psicografia de Chico, nos apresenta no livro A Caminho da Luz. Nessa obra, Emmanuel nos diz que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e que veio à Terra para reafirmar o que já havia sido dito. Veio nos educar pelo amor. Jesus, a literatura espírita nos esclarece que ele atua como governador espiritual do nosso planeta. Ou seja, desde a criação do planeta Terra, Jesus ele vem cuidando de cada um de nós do ponto de vista espiritual e moral, mas também dessa morada do ponto de vista físico, para que as coisas fossem se concatenando, fossem se organizando, de modo a nos permitir essas experiências de aprendizado durante os vários processos, os vários ciclos de reencarnação e convivência mútuas. Então, existe uma fala de Jesus onde ele nos diz que não veio destruir a lei. Percebam que Emmanuel nos disse que ele veio reafirmar o que já havia sido dito. Então, quando Jesus se permitiu ocupar um corpo material para conviver conosco, ele vinha nos trazer uma mensagem de amor e de exemplificação. Não que os seres humanos não tivessem em sua essência essa capacidade do amor, mas talvez
não tivessem buscando os caminhos corretos para vivenciá-lo, para sentir esse amor. Aquela época, a humanidade ainda era muito presa a uma sensação ou a um sentimento de justiça trazido daquela lei de Talião, das leis mosaicas. E Jesus, ele veio nos mostrar, não contrariando, mas trazendo uma outra visão do que é ser justo, do que é se portar com justiça e com coerência. Que estamos aqui buscando evoluir, mas essa evolução ela não tem que ser isolada. Nós devemos nos abraçar e acolher uns aos outros. Então, passados mais de 2000 anos da vinda e do retorno de Jesus à pátria espiritual, muitos de nós podemos nos perguntar, mas já se passou tanto tempo, será que essas mensagens ainda refletem algo de oportuno em nossa jornada? Será que nós ainda precisamos desses ensinamentos? E aí vamos fazer uma pergunta. Será que nós já aplicamos esses ensinamentos de maneira suficiente a acharmos que não mais necessitamos de acesso a eles? Então Joana de Ângeles, em uma de suas obras, nos diz: ainda hoje a voz de Jesus alcança aos ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ambicionando a plenitude. Nós temos a convicção de que Jesus, ele foi o Espírito mais puro que esteve encarnado aqui na Terra. É um Espírito que permitiu-se retornar, mesmo sem necessidade, para esse ensinamento através do convívio, através da exemplificação, nos trazendo a mensagem de que devemos ter como guia, a partir justamente da sua postura, entendendo que devemos buscar essa aproximação para com todos e para com aqueles que nos rodeiam. No Livro dos Espíritos nos é dito que ele foi o modelo mais perfeito enviado por Deus para que nos servisse de modelo e guia, mas também nos é alertado que muito é necessário que as leis sejam explicadas e desenvolvidas, mas é ainda mais necessário que possamos compreendê-las e praticá-las, porque infelizmente nós não nos permitimos praticar as leis divinas e as orientações trazidas por Jesus. Ainda continuando nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, quando nos debruçamos sobre a terceira parte desse livro, onde ele vem nos falar das leis divinas ou naturais, Kardec e os espíritos da codificação nos trazem o conhecimento sobre a lei de adoração. E naquele trecho do livro nos é esclarecido que a elevação de pensamentos aproxima a alma do homem a Deus, mas a verdadeira adoração, ela se encontra naquele coração que reflete as atitudes desses ensinamentos. Então, a verdadeira forma de adorarmos a Deus é justamente buscando praticar, buscando refletir através das nossas ações aquilo que nos foi ensinado. Essa lei de amor que Jesus trouxe ao convívio da humanidade, onde nós temos que aprender a amar a todos os nossos irmãos indistintamente, sem rotular, sem querer selecionar quem é digno da nossa atenção, quem é digno da nossa compreensão. Então que a gente consiga compreender esse chamado de Jesus, quando ele nos pede: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque é justamente através dessa mensagem e dessa prática da lei de amor tão sublime, ou a lei de amor que não se confunde com nenhum tipo de sentimento de apego material ou de satisfação dos nossos desejos carnais. Aquele amor sublime que abraça e ama indistintamente. Então, quando Jesus nos pediu isso, ele veio nos mostrar que através dessa lei
éramos capazes de encontrar respostas para as nossas angústias, respostas para as nossas dúvidas, orientações nos momentos de dificuldade, encontrar um esclarecimento necessário para tornar essa jornada às vezes tão árdua, um pouco mais branda, mas ao mesmo tempo sempre necessária para o nosso aprendizado. Se nos voltarmos para os dias atuais, a sociedade, em sua maioria, convive com inúmeros casos de ansiedade, de depressão, com inúmeras situações em que desafiam o pensamento humano, o equilíbrio psíquico humano, justamente porque muitas vezes nós não aprendemos a agir com o amor. E mais à frente nós vamos tentar compreender o que isso quer nos dizer. Quando muitas vezes nós priorizamos as nossas vontades, os nossos caprichos, e queremos a qualquer custo que eles sejam alcançados. Então, quando Jesus pediu que aqueles que estão cansados se aproximem dele para encontrar o alívio, ele pedia que agíssemos como verdadeiros cristãos, esperando que cada um de nós buscasse verdadeiramente nos aproximarmos dele, em sentimentos, em pensamentos, em convicções e, sobretudo, em atitudes. O Evangelho, ele nos educa, e a educação faz com que mudemos a nossa postura para que ela se torne cada vez mais equilibrada. E assim, quando vamos aplicando e conhecendo esse Evangelho, não só teoricamente, mas sobretudo na prática, nós vamos trilhando esse caminho até Deus. Mas será que estamos realmente preparados para trilhar esse caminho? Ou quando começamos a trilhar e vislumbrar a presença divina, qual será a nossa postura? Será que não nos voltamos ainda para querer satisfazer os nossos caprichos e as nossas vontades? Ao invés de desfrutar dessa companhia sublime, que vem nos trazer tanto consolo e tanta orientação, que vem sempre nos mostrar que, embora estejamos em meio ao momento de maior dor e sofrimento, nós não estamos desamparados, porque a presença de Deus se faz ao nosso lado, ao lado de nós. Mesmo naquele momento de dor, nós encontramos o alívio e o consolo divino num amigo, num familiar, numa mensagem de orientação, numa mensagem de consolo. Em inúmeras situações que, quando abrimos a nossa mente, o nosso coração, elas chegam até nós. Então, quando nós compreendemos e colocamos Jesus como sendo o nosso maior exemplo a ser seguido, nós começamos a perceber que o primeiro ponto que devemos buscar compreender é a nossa postura diante da sociedade em que vivemos. Quando nós analisamos os exemplos de Jesus durante a sua jornada tão curta aqui na Terra, mas tão engrandecedora e tão educativa, ele nos mostra que sempre, mesmo nos momentos de dificuldade e de desafio, nos momentos em que ele foi provocado, ele manteve a sua paz e a sua convicção interior. Ele não se permitiu mudar o seu estado e o seu equilíbrio por conta do meio em que se encontrava, por conta dos sentimentos que chegavam até ele. E será que nós temos, eu não diria esse preparo, mas temos pelo menos essa coragem de tentar? Quantos de nós da nossa sociedade hoje agem porque a maioria age daquela maneira? Ou porque, se eu não agir assim, eu vou ser tratado de uma maneira diferente ou vou ser criticado por alguns? E hoje nós encontramos muito isso nos nossos meios de comunicação, através das redes, através da internet, que é aquele momento em que muitos se sentem encorajados a expressar o que verdadeiramente pensam, ou o que verdadeiramente trazem dentro de si, ou muitas vezes esboçam
comentários e posturas única e exclusivamente para agradar a maioria da sociedade. Quando Jesus nos pediu para que não nos envergonhássemos do nosso Pai, Ele não pediu de nenhum de nós nenhum tipo de proclamação dessa crença de maneira exacerbada. Ele única e simplesmente pediu a cada um de nós coerência e equilíbrio para que mantivéssemos a nossa postura cristã, mesmo diante de críticas, mesmo diante de situações desafiadoras. Mesmo que para muitos a gente esteja caminhando na contramão do que a sociedade nos apresenta, que a gente mantenha essa consciência tranquila, trazendo a Deus para a nossa vida. Porque nem sempre as convenções sociais condizem com as convenções que devemos carregar nos nossos corações e na nossa postura, enquanto verdadeiros cristãos. O sucesso que o mundo nos apresenta não é um sucesso que pode ou que necessariamente vai resultar em equilíbrio, em paz interior. Quantas pessoas tomam atitudes reprováveis para atingir esse sucesso, sem enxergar se estão passando por cima de alguém, se estão causando dor ao outro. Então, trazer a lei de amor e os ensinamentos de Jesus para a nossa vida nos ajuda a mudar a postura, nos ajuda a ver a vida de um outro ângulo. Será que estamos, pelo menos, tentando aplicar aquele pedido que Jesus nos fez, de só fazermos ao outro aquilo que desejamos que seja feito para conosco? Então nós devemos perceber que tão sabiamente, quando Jesus trouxe aos fariseus e à sociedade como um todo, e reforçou durante o Sermão do Monte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ele veio nos esclarecer que o amar a Deus vai muito além do achar, vai muito além do conhecimento, vai muito além da simples vontade. Exige de nós prática, exige de nós compreensão. Lá no Livro dos Espíritos, voltando agora também para a terceira parte, uma outra lei divina ou natural nos é apresentada. E tão sabiamente ela foi posta em um único capítulo, para que a gente compreendesse que existe um equilíbrio entre a lei de justiça, de amor e caridade, onde são situações da nossa vida que se equivalem. São situações da nossa vida que onde nós aprendemos que podemos e devemos ser justos, aplicando a lei de amor e caridade. Eu não preciso castigar para demonstrar que eu sou justo. Eu não preciso colocar o outro em dor para aplicar a justiça de Deus. O primeiro ponto que devemos compreender é que não cabe a nenhum de nós querer nivelar o nosso conhecimento, o nosso senso de justiça, conforme a justiça divina. Jesus tão sabiamente nos trouxe o Sermão da Montanha, onde ele deixou para cada um de nós vários ensinamentos, várias orientações, mas também muitos desafios que vão exigir que cada um de nós combata a nossa postura interior, tantas vezes tão desajustada, para que consigamos verdadeiramente vivenciar esse amor e essa caridade. A importância do Sermão da Montanha para a humanidade é tamanha que Gandhi chegou a nos dizer que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido.
porque naquele momento Jesus nos trouxe uma mensagem de consolo e acolhimento, demonstrando que o amor do nosso Pai está à disposição de todos e que veio buscar até mesmo aqueles que eram excluídos e margeados da sociedade, tido como aquelas pessoas que não merecem o amor divino, como não merecedores do consolo. Então cada coração em dor, cada coração angustiado foi abraçado por Deus através dessa mensagem do Evangelho de Jesus, dessa lei de amor, pedindo que nós desenvolvêssemos primeiramente a boa vontade e a capacidade e a perseverança de não desistir. De que, por maior que seja a dor e o sofrimento, a gente mantenha a esperança em nossos corações, buscando essa contribuição de Deus, entendendo que necessitamos dessa reforma interior, para que não mais sejamos os causadores das nossas próprias aflições, que tiremos essa barreira que muitas vezes nos impede de mudar, depositando as nossas convicções e os nossos anseios no amor divino, trazendo através da prática da caridade a fé raciocinada que nos é solicitada através do Consolador prometido por Jesus, onde ele nos demonstra que ter fé vai além do que eu conheço dos textos bíblicos, ou de quantas vezes eu estou presente em um templo religioso. Ter fé é colocar isso em minha vida, levando a parte prática da fé, levando o consolo que me cabe a cada um dos que me rodeiam, para que eu possa justamente vivenciar esse amor e também através do exemplo propagar esse amor. Então que a gente consiga trazer para a nossa vontade, para a nossa jornada, essa busca do ser de perfeitos, onde passamos a depositar os nossos anseios em algo que vai nos ajudar a avançar, e não, como nos diz Joana de Ângeles, na busca por coisa nenhuma. Que eu compreenda que eu tenho que me iluminar interiormente, não só intelectualmente. E que mesmo que eu ainda seja imperfeito, que eu traga dentro de mim a compreensão que mesmo em meio a tanta imperfeição, eu ainda, ou eu já, tenho a capacidade de agir com justiça, com disciplina e, sobretudo, com amor. Eu tenho a capacidade de fazer a diferença na vida de alguém, principalmente daqueles que mais me desafiam, a paciência, a compreensão, daqueles que exigem de mim uma verdadeira postura, totalmente distoante do que se espera daquele que é desafiado através das dores, através dos ataques. Por isso Jesus nos pediu: amai os vossos inimigos, fazendo com que em nossos corações buscássemos trazer essa semente de compreensão, essa semente de fraternidade e, sobretudo, o entendimento de que todos nós somos filhos de Deus igualmente e que todos nós estamos propícios a errar, a tropeçar. Mas não é porque nós erramos naquela determinada situação que seremos considerados maus. Maldade difere de ignorância. Muitas vezes estamos tomados por sentimentos que não são elevados ou por compreensões equivocadas. Então estamos na condição de ignorantes, onde devemos buscar sair dessa ignorância através dos ensinamentos cristãos, dessa prática e dessa aplicação da lei de amor e caridade, esquecendo aquela dor e aquele mal
confiando que a justiça divina será aplicada, e cabendo a mim aproveitar as oportunidades que surjam, para que eu não caia, ou que eu mergulhe a minha vida numa busca incessante pela vingança, esquecendo de aproveitar a oportunidade e o amor daqueles que estão ao meu lado, porque muitas vezes estamos tão tomados pelo desejo de demonstrarmos que somos os corretos ou que estamos certos, em querer humilhar o outro, que nós passamos a esquecer aquele abraço fraternal das pessoas que estão ao nosso lado, a preocupação com aqueles que nos amam e aqueles que amamos, o aproveitar das situações educadoras e engrandecedoras que surgem em nossas vidas, porque o meu foco é outro e a minha vontade é outra. Então que deixemos brilhar a nossa luz, internalizando esse aprendizado, mantendo a vigilância, buscando auxiliar ao próximo, buscando fazer a diferença na vida de alguém. Por isso Jesus nos diz: nós estamos aqui para servir e não sermos servidos. E desde o início, ele demonstra que devemos cultivar a simplicidade, a humildade, e não a busca pela satisfação dos nossos próprios caprichos. Então cada irmão tem muito a nos ensinar, tem muito a cooperar. E ao tempo que nós também temos muito a ajudar, a levar um pouco dessa compreensão, onde Deus nos pede através da caridade, para desenvolvermos essas virtudes que nos tornarão essa família universal, unida pelos laços de amor, enxergando a dor do outro, não me isolando nas minhas próprias vontades, não caindo naquelas situações de angústia, que muitas vezes são reflexos de quando eu percebo de que nem tudo vai acontecer da maneira que eu quero. Porque Deus, Ele só dá ao homem aquilo que ele necessita, não o que ele quer. Aquilo que estamos habilitados a honrar. Mas para isso temos que buscar a construção do merecimento, reconhecendo que ainda estamos em aprendizado, que já avançamos bastante. Não devemos esquecer disso, pois já avançamos muito, mas que ainda temos muito a avançar e muitas falhas a reparar. E isso exige de nós que deixemos de lado o nosso orgulho, trabalhando a humildade, trabalhando essa busca de compreensão, tirando o aprendizado que as aflições nos oferecem, e não caindo em angústias e em lamentações, buscando sermos resignados, trazendo essa compreensão, trazendo a humildade de aprender. Porque, como nos diz Emmanuel, a humildade é a base do equilíbrio da natureza. A humildade também é sabedoria, onde nós assumimos que estamos em constante evolução e necessário aprendizado. Então, que nos tornemos aquele filho que compreende as leis divinas e traz para o nosso dia a dia, para demonstrar a nosso Pai através de ações que o adoramos e que compreendemos tanto aquilo que Ele nos ensinou que colocamos em prática. Então, Jesus, a sua mensagem, o seu consolo, estão mais do que atuais. Ainda se fazem necessário nessa nossa jornada, porque não estamos de todo prontos a vivenciar essa lei sublime que está à nossa disposição. Muitas vezes ainda damos ênfase a situações presas apenas ao convívio material, esquecendo do que verdadeiramente devemos construir de aprendizado moral, os tesouros do céu que Jesus tanto nos falou em suas parábolas, a verdadeira propriedade que nunca será retirada de nós, que são os sentimentos nobres, os laços de afeto,
as virtudes que construímos. Então, que busquemos ter Jesus como nosso modelo e guia, mas não apenas como uma utopia distante, mas tendo a certeza de que somos capazes, de que temos os atributos para evoluir e para sair dessas situações que muitas vezes nos desafiam e nos causam dor. Basta que calemos o nosso interior, deixemos o Pai entrar em nossa morada íntima e mantenhamos esse contato com Ele. Então, para fechar o nosso diálogo de hoje, eu trago aqui o ensinamento de Joana de Ângeles, onde ela nos diz que Jesus ele é atual não apenas pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que nos propõe, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que ele irradiava. E é essa paz que nós devemos buscar. A paz que nos diz Bezerra de Menezes, que consiste na felicidade de se levar algo de valioso ou no bem que praticamos ao próximo. Eu quero mais uma vez agradecer à casa pela oportunidade. Agradecer a cada um dos que nos acompanharam. Essa palestra, essa transmissão vai ficar disponível nas redes sociais da casa. Então aqueles que desejarem podem assistir novamente, podem repassar. Então que busquemos cada vez mais, nas pequenas situações, trazer Jesus para a nossa vida, trazer os ensinamentos valorosos para a nossa vida. E nesse sentimento de comunhão e gratidão, eu vos convido a fazermos a nossa prece, agradecendo a Deus a cada oportunidade que Ele nos oferece, a cada consolo, a cada amparo. Que possamos, Senhor, verdadeiramente abrir nossos corações para receber o Teu amor. Que não nos deixemos tomar pela cegueira das paixões, pela cegueira da incompreensão. Que busquemos trabalhar interiormente esse amor que o Senhor nos proporciona, essa convivência com cada irmão, trazendo a luz para nossas vidas, trazendo a luz para esse planeta. Que deixemos de lado as nossas prepotências, buscando verdadeiramente construir laços de afetos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por cada oportunidade de cooperação. Dê-nos uma semana de paz, dê-nos um dia tranquilo, onde busquemos sempre avançar em direção a Ti. Que o Teu amor nos guie e nos proteja de sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado à casa e até uma próxima oportunidade.